querido Deus de mistério, venha de encontro à necessidade da tua noiva. Venha de encontro, Alabassu de Candaraia, Espírito Santo da verdade, pois tu conheces, sabe todas as coisas. Pai, sem ti eu nada sou, eu nada posso fazer, mas eu me coloco na tua dispensação, para que o Senhor, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Você pode se assentar, adorando ao Senhor. Se a gente voltar no início da história de Daniel, que todos nós sabemos, nós vamos ver um menino que tinha todo motivo, irmão, para ser revoltado com Deus, né? Que o povo se revolta por tanta coisa. Mas Daniel, ele tinha todos os motivos do mundo para às vezes dizer: que Deus é esse que permite que tudo seja destruído? Porque Daniel era de família nobre, ou seja, Daniel tinha uma vida boa, creio eu. Ele estava no meio das pessoas importantes, e ele era apenas um jovem, e de repente ele vê tudo ir embora, irmãos. Ele vê os seus pais serem mortos, ele vê a população ser levada para o cativo, e a Bíblia vai dizer, e os historiadores vão dizer, que levaram alguns importantes, e com ele lá vai Daniel, cativo, para a Babilônia. Às vezes nós olhamos circunstância que parece ser nada, e a gente está olhando e dizendo: Deus, o Senhor não está vendo? Aramanabassou, eu quero dizer para você, o mesmo Deus de Daniel é o Deus que você serve, e Deus tem contemplado sim todas as coisas. Deus permite circunstância, mas porque Ele tem propósito maior na minha e na sua vida. A Bíblia diz que quando ele chega ali cativo, ele resolve não se contaminar. E é interessante, irmãos, porque hoje a gente, principalmente a gente que às vezes aconselha, né? A gente fala, Deus dá direcionamento, a gente ora, aí a gente aconselha: não faz assim, porque Deus quer assim. A gente dá direcionamento. E muitas vezes nós não ouvimos a direção de Deus. E quando nós não ouvimos o direcionamento, porque no caso de Daniel, ele resolveu não se contaminar, ou seja, ninguém chegou para ele para dizer: Daniel, meu filho, não toca aí não. Ó, isso aí é assim não. Havia uma essência em Daniel. E essa essência que habitava, que estava em Daniel, o compromisso dele com Deus, no qual ele servia, era prioridade na vida de Daniel. Era prioridade, nós precisamos entender isso na nossa vida. Tem circunstância que vem, tem coisas que vêm, e que muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus está ordenando, e muitas vezes nos contaminamos. Mas no caso de Daniel, ele resolveu não se contaminar. O que eu entendo que quando você abre mão de algo da terra, de algo que Deus tem falado com você, você vai receber algo vindo da parte do Senhor para a sua vida. Vocês estão numa campanha buscando a presença do Senhor, talvez buscando algo no financeiro, no sentimental, ou eu creio, né, que você está colocando a sua vida e buscando no espiritual para a sua vida, porque nós sabemos que o tempo está se findando, está esgotando, e Daniel, ele resolve se abster, não se contaminar, mas ele recebe algo diferenciado da parte de Deus. O que eu entendo que nós começamos uma caminhada com o Senhor, e nessa caminhada, cada vez que você renuncia aquilo no qual muitas vezes o teu adversário tenta implantar, tenta semear, mas você diz: aqui não, porque eu tenho uma essência, e eu tenho que viver o que Ele preparou para a minha vida. Arabassura Emanaia. Você recebe algo diferenciado do alto.
Porque a palavra vai dizer que quando Daniel, ele se abstém, ele toma uma decisão, ele não só toma uma decisão para a vida dele, mas ele influencia alguém. Quando nós nos posicionamos com Deus, para ser instrumento dele, você é influenciador na vida de alguém. Alguém vai estar sempre olhando para você. Alabaçube, alguém vai estar aproximando de você e dizendo: se ela não vai, eu também não vou. Se ela que é mulher de Deus não faz, eu também vou me posicionar, porque quem é do céu age diferente de quem é da terra. Aramanamassure candarai. Em um tempo que muitas pessoas têm se deixado levar pelas coisas dessa terra. E eu não estou falando de adquirir, de possuir, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de conduta. Eu estou falando de se misturar, de se contaminar, de às vezes, irmãos, alabassura emanaia, não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Mas a Bíblia vai dizer que os companheiros de Daniel disseram: se Daniel não vai, nós também vamos junto com Daniel. Nós vamos nos abster, não queremos. E olha que eu creio que a mesa do rei era bastarda. O negócio era bom. O negócio aos olhos carnais parecia ser bom. Mas só Arabassura e Candaraia, que entre escolher algo que te enche os olhos carnais, escolha algo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque Deus tem o melhor reservado para nós. A Bíblia diz que Deus dá algo diferenciado da inteligência, da sabedoria, coisas que a terra não pode dar. Deus, ele traz ao entendimento de Daniel. Ele traz algo diferenciado, porque aí ele ainda diz: olha, para você, eu vou te dar algo diferenciado, porque a atitude foi sua. Alabaçu, eu vou te dar visões. Eu vou te dar interpretação de sonhos. Irmão, nós precisamos despertar para querer as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem coisas extraordinárias reservadas. Alabaçu de Candarai Alaia, para entregar, tem capacitação para a nossa vida. Deus estava capacitando Daniel para um propósito maior que ele tinha. Alabassura emanaia. E a Bíblia vai dizer, e isso acontece conosco, que Daniel começa a crescer ali naquele lugar. E quando você começa a crescer espiritualmente, o teu adversário, ele começa a te observar. E eu não estou falando de ser humano, não, eu estou falando do adversário nosso chamado diabo. Quando você começa a se dispor para crescer espiritualmente, ele começa a te observar. Ele começa a querer te perseguir. Ele começa a querer tramar. E não foi diferente na vida de Daniel. Porque a Bíblia diz que se começa uma perseguição, e buscavam ver algo na vida de Daniel para acusá-lo, mas não achavam, porque Daniel andava com uma conduta reta diante de Deus. Daniel tinha compromisso com Deus, e crente que tem compromisso com Deus, ele não é enrolado pelo diabo, ele não anda aí com mentira, com engano. Ele trabalha com a verdade. Esses dias eu passei por algo, e a pessoa disse para mim assim, aí a senhora mente, a senhora diz assim, que a casa que a senhora mora é cedida para a senhora, que os talão de energia é só as irmãs que pagam. Eu disse: eu não posso, porque eu sirvo um Deus da verdade, e eu prego a verdade, então eu não posso mentir. Alabassure candarai alaia. Alabassure manai. E a pessoa disse: mas e aí? Eu falei: e aí que tudo está no controle do Deus que eu sirvo. Quem manda é Ele, quem coordena é Ele, quem pode é Ele. Alabassure candaraia. Nós precisamos entender que essa intimidade que Daniel tinha com Deus, a gente lê, fala dos homens da Bíblia, mas Deus deixou, porque o mesmo Deus que Daniel servia é o Deus que nós servimos. E por que nós não podemos
nos encaixar na conduta de um Daniel, de buscar ter contato com Deus, de ter relacionamento com Deus, de andar com Deus, como já foi ministrado aqui, de ouvir Ele falar com você. Daniel recebe algo diferenciado, entenda. O seu posicionamento é que traz vitória para a tua vida. É o seu posicionamento com Deus. Essa semana eu disse para a irmã, não é o tanto de oração que você faz, o tanto de jejum que você faz. É o seu posicionamento de obediência àquilo que Deus está falando contigo. É que vai trazer a vitória sobre a tua vida. Daniel, ele recebe algo diferenciado, entenda. Deus quer derramar sobre a sua igreja. Deus quer dar visões do céu. Deus quer dar revelações. Deus quer revestir. Por quê? Porque as astutas ciladas do inimigo estão aí. Mas Deus quer te revestir, quer te fortalecer. A perseguição começa. Mas o que eu acho lindo na vida de Daniel é que ele não vai contar para ninguém. Ele não vai correr lá no rei e dizer: rei, estão me perseguindo. Estão fazendo algo contra mim. Alabaxura manai. Alabaxurianda. Nós precisamos entender, você tem alguém que conhece o profundo e o escondido, que é Deus de justiça, que não tem culpado por inocente. A palavra dele fala de forma clara. Então, se vem perseguição, é porque tem vitória. Se tem perseguição, é porque você está buscando. Se tem perseguição, é porque você está procurando obedecer. E se a perseguição vem, é porque o propósito é maior. Tem coisas maiores reservadas para você. A Bíblia o tempo inteiro ela vai demonstrar isso. Luta na vida de crente não é para a morte, é para a vitória chegar. Aí ao invés de adorar em meio à luta, a gente descabela. A gente quer se justificar. A gente quer falar alguma coisa. Só que Daniel, ele não mudou o propósito que ele tinha com Deus, porque estava sendo perseguido. Tem gente que ele começa a ser perseguido, acontece alguma coisa, ele começa a deixar de vir para o culto. Aí ele fala: não, agora eu vou procurar outra igreja. É assim. Mas Daniel não, ele firmou no propósito que ele tinha. Ele sabia que o decreto tinha sido feito, ele sabia que tinha perseguição, mas ele não mudou o foco dele, porque o foco dele era o céu. Ele não deixou nada atrapalhar a ligação dele com o Senhor dos senhores. Alabaçurianda, não deixe que a perseguição te afaste daquilo que Deus tem para você. Não deixe que a tristeza domine o teu coração, a tua alma. Mas eu quero dizer para você: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para você: regozijai-vos no Senhor. A quem você serve, irmão? A quem nós servimos? Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não muda o propósito, ele não muda o foco. Todo dia, 3 vezes ao dia, ele estava com a janelinha dele aberta. Buscando quem? Aquele que pode resolver. Buscando aquele que tem todo o poder na sua mão. Nós não servimos um Deus morto. Nosso Deus está vivo. E Ele marcou essa noite para nós estarmos aqui. Daniel não muda o foco e o propósito. Tudo que o inimigo tem feito, irmão, é tentado paralisar o povo de Deus, é tentado minar as forças do povo de Deus, é de fazer você desacreditar daquilo que Deus já decretou na tua vida. Tudo que o inimigo quer é que você concorde com ele e diga: não vai dar certo. É mesmo, não vai dar certo. Daqui a pouco você deixou de lado tudo aquilo que Deus falou para você. E quem falou foi Deus, não foi o homem. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Alabaçure mandaraia. Para de dar ouvido ao teu perseguidor. Para de dar ouvido ao teu acusador. Arabaçu de candaraia. Mas se levanta. Ontem eu disse para uma irmã. Falei: irmã,
Quando a gente vê um cachorro, o cachorro olha na gente, que ele vê medo em nós, a primeira coisa que ele faz é atacar. Mas se ele não vê medo, ele vê segurança em nós, ele foge. Eu falei, o diabo também é assim. Quando ele vê que a gente está com medo, amedrontada, com medo do que ele pode fazer, menino, mas ele vem igual Mas quando ele chega no ambiente, ele sabe que você tem convicção de quem é que está pelejando a tua guerra. Você tem convicção de que adiante de ti há um general de guerra, e esse general nunca perdeu batalha. É ele que está indo nas tuas finanças, é ele que está indo a lavassúbia na causa que parece impossível aos teus olhos, para te dar vitória. Ele não importou, ele continuou no propósito. Quantas vezes você tem pensado em desistir? Vou parar, vou desistir. Harabassu de Candarai. Desiste não, porque a Bíblia vai dizer que a vitória, a bênção, é para aquele que perseverar até o fim. Alabassure manaia. Então não desista não, porque está mais perto do que você pensa, o que Deus tem para entregar e para fazer para você. Alabassu de Candarai alabás. A ordem sendo dada através dessa campanha, no decorrer da campanha, o inimigo vai se levantar mesmo, ele vai tentar fazer com que você não venha, com que você não abra a boca, com que você não adore, mas eu quero dizer, faça como Daniel, venha buscar, venha se humilhar, venha adorar, ainda que por dentro você diga, Jesus, eu estou só aos pedaços, mas eu vou te adorar. Paulo e Silas não tinham motivo nenhum para adorar ali naquele cárcere, mas eles entenderam. Entenda, a tua adoração movimenta o céu. Arabassou de Candaraia. Daniel continuou, e eles disseram o que? Não, mas o decreto está aqui, manda buscar Daniel. Alabassure manaia. E eu fico pensando, irmão, se fosse no dia de hoje, missionário Ivoneide, ser lançado na cova dos leões. Alamassure manaia. Daniel vai. Eu não vou dizer que ele não sentiu medo, porque ele era humano, né? Por certo, com certeza. Mas ao mesmo tempo a convicção. Se eu estou indo para a cova, Deus está indo comigo. Alabassure manaia. Se eu estou indo, Deus tem um propósito comigo. Alabassure manaia. Se você está passando por algo, Deus tem um propósito nesse algo que você está passando. Você não está entendendo nada, mas eu quero dizer para você, quem dá a última palavra não é o teu inimigo, é o Senhor que te escolheu, é Ele quem determina sobre a tua vida. Podem até tramar, podem até decretar, mas espera aí, quem decide, quem dá a última palavra é Deus. Alabassurianda. Então não tema os levantes, as perseguições, as afrontas, mas prossegue para o alvo que é Cristo Jesus, porque tem coisas maiores sendo preparadas. É tempo de cumprimento de promessa, irmão. E tudo que Deus quer é que a gente se encaixe naquilo que Ele quer, para Ele entregar, para Ele cumprir promessas na nossa vida. Daniel é lançado naquela cova, mas ele tem uma experiência do sobrenatural naquele lugar. Por quê? Porque enquanto todo mundo esperava a destruição, como às vezes o inimigo tem olhado e tem dito, agora ela vai parar, agora ele vai parar, vai desistir porque não tem força mais. Alabassure manaia. Muitos saíram dali já na certeza que encontraria só os destroços de Daniel. Muitos saíram dali comemorando, mas se esqueceram que o Deus de Daniel é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. Não sei que cova você está passando, se tem leão rugindo, mas eu quero dizer para você, enquanto Daniel estava lá, Daniel viu o anjo fechando a boca dos leões. Daniel viu algo sobrenatural. É no deserto, é na cova, é na fornalha, aonde Deus se revela a nós, aonde Deus mostra o seu poderio.
E a Bíblia vai dizer que quando o rei grita, Daniel diz, o meu Deus, olha rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você entende que quem dá ordem sobre a tua vida é Deus? Que você está fazendo essa campanha, não é por acaso. Crente tem que ter propósito, irmão, tem que ter foco. Eu estou fazendo a campanha, para quê, irmã? Sabe que eu não sei, irmã? Eu não sei, mas eu estou indo fazer a campanha. Não, irmão, Ana, quando ela chegou diante do Senhor, ela disse, eu quero um filho varão, Senhor. Tem que ter foco, tem que ter propósito a sua campanha. Tem que ter um propósito no teu coração diante do Senhor. Não é só, não, eu vou lá fazer a campanha. Não, se disponha mesmo. Venha, porque você vai testificar de vitória, como Daniel testificou. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano algum. Aí eu acho interessante, porque ele diz assim, porque foi achado em mim inocência. Deus livra Daniel, porque Deus sabia que Daniel era alguém separado, que não havia nada que sujasse Daniel, que não havia nada que cortasse o relacionamento dele com Deus, que ele tinha intimidade, obediência a Deus, que ele andava na verdade. Entenda, Aramandarai Calabaçúbia, a inocência. Quando Deus fecha a boca do leão, é porque Deus conhecia Daniel. Alabaxuremanaia, fica de pé em nome de Jesus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Alamaxuremanaia laia. Aleluia, Jesus. Se separe com Deus. Aramassuriandaremanaia. Não se contamine, alabaçubiaremanaia, para que Deus possa te olhar e dizer, ai, alabaçuremanaia. Me agrada, alabassura emanaia. Agrade ao Senhor, porque nessa noite o Senhor está fechando a boca de leão, alabassúbia. Deus está destruindo o leão que tem rugido contra ti. Tu está pensando que vai ser destruído, mas Deus está dizendo, olha eu entrando aí, olha eu, alabaçúbia, trazendo livramento, olha eu mudando história, alabaçúbia de candaraialaia. Tu não tem me buscado por acaso, alabaçurianda, mas sou eu, Deus, que fecho a boca do leão e te tiro da cova. E a coisa mais linda, que quando Daniel é tirado daquele lugar, a Bíblia diz que o rei diz, agora jogue os homens que acusaram, que apontaram, e eles foram abocanhados, labaçou. E o que aconteceu com Daniel? Ele prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. O que Deus tem preparado para você, inimigo nenhum vai impedir. Alabaçúbia, se você se posicionar, se você buscar a face do Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, se você buscar vida de santificação, tem vitória chegando da parte do Senhor. Deus está dando ordem nessa noite. Eu não conheço a tua luta, nem era para eu estar aqui hoje, mas aprove Deus que eu estivesse, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu pedi ao Senhor lá em casa, Deus, fala, Arabaçu de Candaraia, como o Senhor quiser falar, Arabaçou. E tem vida que adentrou aqui nessa noite, que você hoje sentiu o rugido do leão, o bafo chegou pertinho de você, Darabaçu de Manai, e você até pensou que ia ser engolido pelo leão. Eu estou falando do inimigo, irmão. Tem gente aqui hoje que teve afronta, teve levante, que você pensou, Senhor, não vou dar conta. Mas o Senhor te sustentou, e Ele te trouxe até aqui. E o Senhor diz para ti assim, estou eu mudando circunstância. Diaconisa e irmã Joelma, Deus está mudando circunstância.
Alamandou que leva subiaremanaia. Porque se o inimigo pudesse, mas o Senhor diz que Ele te escolheu, e que o projeto dEle, Ele vai cumprir na tua vida. O Senhor diz, que os teus frutos, você entregou a Ele, então descansa o teu coração, porque é Ele quem vai trabalhar. Deus desfaz uma situação, para entregar vitória nas tuas mãos. Deus, Ele é Deus que envergonha o inimigo. Irmão Célio, Deus está dando ordem a teu respeito. O inimigo tem feito tudo para minar as tuas forças, para você desacreditar. E só Deus sabe o que tu tem passado, eu não sei. Mas o Senhor diz que Ele está fechando a boca do leão hoje. Hoje Ele está mudando história, e Ele diz que por esses dias tu verás sinal. E o Senhor diz, se achegue a mim, porque Deus vai mudar a tua história. Ele vai completar a obra que Ele começou. Porque Ele tem algo novo para a tua vida. Deus está entrando em um projeto. Lecandai, tem ardido no teu coração. E Deus vai trazer tudo o que for necessário. Deus te trouxe ao mundo com um propósito. A cada um Deus tem um propósito diferenciado. Mas Deus te chamou para ir de encontro a uma nova geração. Porque Deus quer modificar algumas coisas que o inimigo tem armado. E você tem sido instrumento de Deus. E o Senhor diz que Ele te capacita, Ele te fortalece, e que dos teus Ele cuida. O Senhor diz, descansa o teu coração. Porque eu tenho visto a tua preocupação. Mas sou eu, filha, sou eu quem vou entrar, sou eu quem vou fazer. Descansa tu o teu coração, porque eu te fiz uma promessa, não foi o homem, e eu vou cumprir a minha promessa. Hoje Deus toca em ti, e Ele derrama um renovo sobre você. Ele toca do alto da cabeça a planta dos pés, e Ele lança por terra os dardos que têm sido lançados, e uma perseguição Ele cessa nessa noite, porque Ele diz, tu és minha, decandarai, calabaçou, rimiandarai, calabaçou. Pai querido, Deus de mistério, Deus de glória, grande e tremendo é o Senhor. Pai, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a operar na nossa vida, e que nós venhamos nos posicionar como Daniel se posicionou, para viver o propósito do Senhor na nossa vida. Deus, Pai, cumpra o teu propósito através desta campanha. Muda o que é preciso ser mudado, transforma o que é preciso ser transformado, entrega a vitória, Pai querido, ao teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai,